Boa noite, Brasil. Já está entrando no ar o programa Mega Profissionais. E no programa Mega Profissionais de hoje vamos ter as seguintes atrações. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: remoção a laser em tatuagens. Olá, hoje falaremos sobre implante coclear, que também é conhecido como ouvido biônico e que pode trazer a audição para as pessoas que têm perda auditiva profunda severa. Tem um brocard jurídico que eu gosto bastante, que fala: o direito não socorre os que dormem. Atrações de grande peso, importância e assuntos extremamente relevantes. Vocês já sabem, aqui no programa Mega Profissionais. E vem aí o Prêmio Mega Profissionais 2023. 25 anos de sucesso. Bodas de prata do Prêmio Mega Profissionais. A partir de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais para vocês como participar e como será o Prêmio Mega Profissionais 2023. Nós vamos agora para um breve intervalo, é rapidinho, e voltamos já já. Já estamos de volta, como eu falei para vocês, é rapidinho. E vamos falar de um assunto que todo mundo está querendo saber melhor. Porque muita gente já tem uma noção, né? É possível retirar uma tatuagem indesejada? Claro que sim, todo mundo sabe que sim, mas tudo tem um porém, né, gente? Nós temos que tomar muito cuidado e procurar profissionais que realmente estão habilitados para aquele trabalho. Outras pessoas já reclamam muito, né? Que eu vou fazer uma outra tatuagem para cobrir aquela que já tinha e aí o resultado fica pior ainda, as pessoas ficam insatisfeitas. E isso é um assunto muito sério que envolve, inclusive, a autoestima das pessoas. Eu convidei aqui para retornar o programa, que aliás me deu uma alegria muito grande em aceitar o convite, que é a Jaque Siqueira, ela que é empresária, micropigmentadora, especialista em remoção a laser e referência no Brasil hoje na área, né, Jaque? Tudo bem? Seja bem-vinda novamente aqui ao programa Mega Profissionais. Obrigada, sempre um prazer estar aqui. Menina, que sucesso, hein? A entrevista anterior que você falou da micropigmentação, né, da sobrancelha. Aliás, eles estão me pedindo, repete, fala de novo, não pode, né? A gente tem outros assuntos para abordar, não é isso? Sim, tem muito, é uma área que cresceu muito e realmente a micropigmentação, de um modo geral, tem agregado muito na área da estética, de um modo geral. Estética, saúde, autoestima, tudo muito interligado, né? Aliás, quem me falou muito, quem conversou muito com a gente foi os homens, né? Que em determinado momento eu falei que você dá o curso, sim, não é isso? Sim. O curso é somente em Goiânia, né? Muita gente estava perguntando se tinha curso online, ainda não. Eu priorizo muito o contato, o aprendizado é diferente. O aprendizado, porque é algo muito técnico, é muito clínico, então online não tem a segurança, o profissional não vai sair com a segurança que ele precisa para realmente trabalhar. E é exatamente esse o critério que eu faço questão de mostrar. E você é muito exigente, né? Muito. Eu já observei que você exige muito de resultados, né? Muito. Aliás, eu estou aqui com o meu celular na mão, porque eu estou vendo realmente a interação ainda dos nossos internautas e o pessoal me passou aqui vários directs, né? Aliás, eu preciso falar isso com você, foram 400 já directs, né? Todo mundo falando, nossa, ela é a musa do Mega Profissionais, né? Eu falei, olha, é um título bom. Para nós é uma honra muito grande. Já pensou ter uma musa como você, uma qualificação profissional, simpatia que você tem? Nós vamos ali ter muito sucesso, né? Mas vamos falar que todo mundo está querendo saber, Jaque, essa questão da remoção de tatuagem, né? É um negócio muito sério isso aí. É muito sério. O que acontece? O diferencial é entender que o processo se trata de fator biológico, tecnologia e química. O que seria isso? Porque se trata de pigmento implantado na pele, que é um fator biológico. E as técnicas para remover, tem laser, tem camuflagem, neutralização, que são técnicas paralelas.
Então, quando eu preciso realmente remover uma tatuagem, eu preciso associar a técnica adequada com a química do pigmento que foi usado e a biologia, a implantação na pele. Gente, mas é tão complicado assim, né? Bom, vamos entender primeiro o princípio, tá? Me desculpa, sou leigo. No assunto, nunca fiz tatuagem, nunca tive a oportunidade de fazer uma entrevista a respeito com alguém da área, né? Mas eu sei que é furar... são agulhas, né? Sim. Que furam ali o desenho. Conforme... Isso é manual? Hoje tem máquina que faz isso direto? Como é que Sim, funciona? tem máquinas específicas que implantam o pigmento na camada da pele. A micropigmentação das sobrancelhas, por exemplo, é implantada numa camada mais superficial, que fica na derme papilar. Enquanto a tatuagem já é na camada na derme, é um pouquinho mais profunda. É exatamente por isso que é considerado definitiva, não sai. Não. Somente com tratamentos específicos, né? Já a micropigmentação não é classificada como uma tatuagem, Não, né? não. Quando é feita na camada correta, a durabilidade dela é de 6 meses a 1 ano, porque o próprio organismo consegue expulsar aquele pigmento. Mas a maioria das vezes, muitos profissionais sem técnicas, sem qualificação adequada para trabalhar, implanta na camada profunda e acaba se tornando uma maquiagem definitiva. Eu ia falar agora isso. Eu falei, olha, mas se é 6 a 8 meses, as pessoas que fizeram não gostaram, relativamente seria um tempo curto, né? Embora é uma coisa muito complicada, porque é no rosto, né? Toda vez que você vai ver o seu rosto lá, ver uma micropigmentação que ficou insatisfeita, não gostou daquilo, você vai se lamentar toda vez. Sim, Não é? É a moldura do rosto, as sobrancelhas, né? Pois E é. a identidade. Mas aí você também acrescentando um fator mais sério ainda, que tem pessoas que não sabem fazer e acaba virando tipo tatuagem Isso, para sempre. maquiagem. Exatamente. Além disso, a gente não pode generalizar também e colocar só como técnica mal implantada. Tudo vai evoluindo. Pigmentos, técnicas, formas de implantação, né? A tecnologia também. Isso tudo influencia no resultado final. Por exemplo, quando eu iniciei na área, a técnica, o pigmento era de um jeito, era um tipo de pigmento. Hoje já mudou Quantos tudo. anos você tem de profissão? 9 anos. 9 anos. Sim. Já tem 9 anos que fazem 9 esse trabalho? Muito mais que isso. Mas por que recentemente que isso ficou muito em evidência? Então, foi realmente um crescimento assim, de repente, né? Muito rápido. Pela importância mesmo na autoestima. As sobrancelhas começaram a perceber, eu acho, na estética, a importância das sobrancelhas. E aí veio e para ficar mesmo. É acessível para todo mundo? Porque eu penso assim que talvez não tenha ficado popular porque seja um valor muito inacessível para a maioria das pessoas, não? Então, assim como todas as áreas, tem público e tem profissional para todo mundo. Eu até fiz uma enquete essa semana no meu perfil. Instagram? Sim. Qual critério de profissional você procura para fazer uma micropigmentação? Porque exige critérios. Se você busca preço, você vai ter um resultado. Se você busca indicação, entende? Então, existem critérios. Você vai achar todo preço. De R$150 até R$2.000, até R$8.000 que citamos lá na outra entrevista, né? Sim, sim. Então... Bom, eu vou ser bem sincero para você. Aquilo que eu falo para todo mundo. Gente, qualidade tem preço. Não adianta. Então não adianta você querer entrar numa situação e querer uma coisa, né, fora do... Porque infelizmente o brasileiro tem muito aquela fama de... Ele quer sempre dar um jeitinho nas coisas. Quer sempre tirar proveito de alguma coisa, né? E, infelizmente nós temos que quebrar isso. Não vamos generalizar, mas acabamos tendo essa cultura, né? Que a gente quer sempre aquela perfeita, valor muito... E aí é que mora os grandes problemas, né? Desde cirurgias plásticas a tudo envolvendo estética e beleza, né? Sim, o custo de tudo é muito alto de especialização, de materiais de qualidade. Então, assim, para você ter um resultado de qualidade, tanto na micropigmentação e na remoção a laser, é impossível procurar por preço. É impossível. Agora sim, como essa questão aí da micropigmentação, quando ela é feita muito de forma permanente, tem como retirar. Sim. Acredito eu, porque você faz a remoção de tatuagem, que sim, é muito mais difícil. Sim. Né? É possível sim. Eu sou especialista em remoção a laser e técnicas associadas em reparo tecidual. Vale para sobrancelhas, para remoção de micropigmentação de sobrancelhas e também tatuagem. O que seria isso? Exatamente
associação do reparo tecidual é exatamente por isso. Já é reparando um erro de uma micropigmentação feita de uma forma inadequada. Porque nem sempre é só o pigmento, é só o design que está assimétrico ali. Então, ele já promoveu uma cicatriz pela implantação profunda e na hora da remoção eu já preciso tratar essa cicatriz, porque senão eu acabo gerando outro problema. E na tatuagem da mesma forma. É uma área muito sensível, né? Acredito muito. Eu, né? Perto dos olhos, né? Muito sensível. E eu me preocupo muito com essa entrega, com esse tratamento, porque realmente a demanda para remoção é muito grande. E eu vejo que essa consciência de seriedade do tratamento, ela está indo mais devagarzinho, sabe? Então está faltando critério. Talvez seja porque é uma área muito difícil essa, né? Dessa preocupação que você tem, dessa remoção, dessa reparação da pele, que teoricamente seria uma coisa óbvia, né? Mas enfim, as pessoas talvez não queiram tanto trabalho, né? Infelizmente também é uma questão que a gente precisa bater no ponto, né? E a gente precisa refletir a respeito. As pessoas não querem trabalho demais e querem ganhar dinheiro, Sim. né? Elas querem ficarem ricas muito rápido, né? Sim. E não é por aí. Não é por aí. Né? O profissional se estabelece com o tempo, né? Exatamente. Eu falo que a estabilidade e o ganhar dinheiro vem com os resultados, porque é uma forma concreta de crescimento, né? E aproveitando, até parabenizar esse quadro no programa, vai facilitar. Eu vejo que falta realmente muita informação em relação a esse tema, tanto para profissionais que querem migrar para essa área, quanto clientes mesmo. Nós observamos realmente um retorno gigante, né? Assim, de pessoas querendo saber mais, precisando saber mais, e graças a Deus, né? E a você também, que ele usou você como instrumento, que você vai oferecer essa oportunidade para as pessoas aqui no quadro que a gente tem, né? Falando sobre autoestima. Agora, essa remoção de tatuagem a laser, né? Todo mundo, qualquer momento pode fazer, que muita gente estava perguntando, eu acabei de fazer tatuagem, posso remover? Minha tatuagem tem muitos anos. É possível remover? Tem algum parâmetro para isso? A tatuagem feita recentemente precisa aguardar o período de cicatrização, de 30 dias. Após esse período, é possível iniciar o tratamento de remoção. Como é que é? 30 dias, 30 dias que fez a tatuagem? Isso, para finalizar o processo de cicatrização. Tá. Após esse período, pode iniciar o tratamento. E tatuagens muito antigas? Quanto mais antiga, mais fácil de remover, dependendo do pigmento que foi usado, implantação e trauma na pele. Mas, teoricamente, as tatuagens mais antigas são mais fáceis de serem removidas. Muita gente fala a mesma coisa, né? É porque eu tinha um relacionamento, troquei o relacionamento, acabou o relacionamento, eu quero acabar com a tatuagem também. E é muito fato, comum. Né? É um fato, né? Mas aí é possível, então não tem restrição. Só basta procurar um profissional adequado. Né? Agora eu quero pegar um gancho com relação à entrega que você falou, né? Que a entrega tem que ser realmente a entrega do trabalho, do serviço para o cliente, tem que ser muito bem observada. Né? Você realmente hoje é uma referência, né, no mercado. Isso é respeitado inclusive nacionalmente, né? Muita gente procura você pedindo auxílio e socorro, né? Sim. Essa é a grande verdade, né? E você também pelos cursos, né, que você faz. Agora você não passou desapercebida do mercado de uma forma geral, né? Inclusive do Prêmio Mega Profissionais também não, né? O Prêmio Mega Profissionais sempre recebe indicações de pessoas, né, para serem ali agraciadas, né? E aliás foi uma indicação do Prêmio Mega Profissionais para você vir aqui no programa, né? E eu estou tendo agora o prazer de passar a indicação por escrito pessoalmente aqui no programa Mega Profissionais. O Prêmio Mega Profissionais, que é agora no segundo semestre, né? Vem aí em novembro, inclusive é o primeiro programa que a gente está falando sobre o Prêmio Mega Profissionais. Pode abrir, pode deixar aqui o microfone ou segurar, enfim, fica à vontade aí para você ler, né, a carta de indicação. Agora, a carta de indicação ela é extensa, né? Só que você me parece que não recebeu uma carta de indicação das mais simples, né? Não é uma personalidade feminina. Você está recebendo como comenda, né? Uma comenda que é entregue somente a 5 pessoas por ano no Prêmio Mega Profissionais. Você pode pegar o seu microfone de volta, eu vou devolver para você. Essa comenda, né? Você está sendo... aliás, tem aí... eu vou até pegar aqui, se você me permitir, sim. Só para me frisar aqui. Comenda da área da beleza, né? É uma só. Por ano, né, dessa área, né? E você, na verdade, é a primeira no Brasil a receber essa indicação.
parabéns, é uma Obrigada. comenda, né? Mega Profissionais, não é uma homenagem comum, né? Ela é única no Brasil, é um prêmio também que é referendado pela opinião dos seus clientes, das pessoas que fizeram tratamento com você. Isso é único, tá? Olha, me sinto muito honrada, muito honrada. Eu também, eu sou doido para ganhar uma comenda dessa, tá? Mas nunca me deram. não sou digno ainda de receber, mas você, parabéns, viu? Parabéns pela indicação. Obrigada parabéns, mesmo, tá? pela honra, muito feliz. Merece, Muito tá? feliz. Merece. E vamos... É bom quando a gente é honrado por aquilo que a gente ama. Eu sempre falo assim, eu me surpreendo quando eu recebo uma honra assim, porque eu faço tudo com tanto amor tão natural que eu nem espero, eu assusto, mas eu estou muito feliz. Muito feliz. Esse é o segredo do sucesso, né? Mais cedo, inclusive, eu coloquei um stories lá no nosso Instagram e vocês, infelizmente, não vão poder acompanhar porque esse programa está sendo gravado, mas os stories eu falava isso, né? Que sábio é aquele que falou que você, quando trabalha naquilo que gosta, você, na verdade, nunca vai trabalhar na vida, né? É o que eu faço também. Sim. Eu gosto muito do que eu faço. O Prêmio Mega Profissionais é um grande prazer fazer, são 25 anos. O prêmio está completando hoje, esse ano, o Jubileu de Prata. Né? Já homenageou mais de 600 pessoas em todo o Brasil, né? Desde famosos, né? Até anônimos, né? Que não tinham ainda o conhecimento nacional. E depois do prêmio muda tudo, né? Parabéns, Jaque. Gostaria de conversar mais com você. É sempre um prazer enorme, né? Espero que você volte aqui o mais breve possível. Com certeza, o prazer é todo meu. Sucesso sempre. Parabéns pelo título, obrigada, hein? Obrigada. Nós vamos lá conferir você recebendo. Me parece até que a comenda é de ouro, tá? Mas parabéns, sucesso. Obrigada. Sucesso para você, tá? E o programa Mega Profissionais volta já, depois do nosso intervalo. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre a aposentadoria por invalidez, conhecida como aposentadoria por incapacidade permanente. Você sabia que não existe uma doença específica que dá direito a esse benefício? Isso mesmo, qualquer doença pode gerar o direito à aposentadoria por invalidez. O que vai ser levado em conta é o grau da incapacidade e se ela é considerada definitiva ou tem uma duração indeterminada. Muito importante também é que a pessoa que vai requerer esse benefício seja segurada do INSS, sendo que em alguns casos a carência é dispensada. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais e hoje uma notícia muito boa. Claro, sempre quando nós falamos de saúde, todo mundo fica atento, todo mundo fica esperando realmente nós transmitirmos essas notícias, como é o caso de hoje. Nós vamos falar hoje de uma prótese que está ajudando muita gente que tem problemas auditivos, pessoas que não escutavam, e essa técnica, inclusive, é uma técnica associada ao uso dessa prótese. Essa técnica não é nova. O que vai realmente chamar a atenção durante essa entrevista é essa prótese que está sendo aperfeiçoada e está ajudando muita gente. Quem vai dar mais informações para nós a respeito é o nosso convidado, o Dr. Fernão de Villaco. Ele fala de São Paulo, ele é médico otorrinolaringologista, que aliás eu acho a palavra muito grande, né? E geralmente nós abreviamos que é otorrino. Se o senhor me permite, durante a entrevista, falar dessa forma. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa Mega Profissionais. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema muito interessante. É importante demais. Na minha opinião, inclusive, o ouvir, o enxergar, realmente é muito importante. É claro que nós temos os outros sentidos e, infelizmente, né, na ausência do ver ou do ouvir, nós realmente temos essa opção de desenvolver os outros sentidos e a vida realmente
fica ali à nossa direção, nas nossas mãos, né? Eu sempre falo muito, né, que nós precisamos entender as situações e nos adaptarmos a elas. Mas quando a medicina nos traz opções, é sempre muito bem-vindas, né? Doutor, vamos começar explicando sobre a ausência da audição ou a surdez. Nós sabemos que pode nascer, né? A pessoa pode nascer já com a surdez, ela pode adquirir com o tempo, devido a várias situações, doenças, traumas, enfim, toda uma série de situações. Eu gostaria que o senhor nos pontuasse as principais causas hoje de surdez que existe hoje na humanidade. Exatamente isso. Quando a gente fala de surdez, a gente tem que entender em qual idade que a gente está pensando do paciente. Hoje no Brasil, toda criança que nasce, ela é submetida a um teste de triagem auditiva, exatamente para a gente identificar o quanto antes essa perda auditiva, né? Então, toda criança nasceu, ela é submetida ao teste, e pacientes que não passam, a gente começa a investigar desde o nascimento. Agora, a surdez, ela pode acompanhar por causas genéticas, por malformações, por infecções durante a gestação. Ao longo da vida, alguns pacientes podem desenvolver surdez pela própria doença, ou por um tratamento oncológico, por exemplo, por um trauma. E quando a gente fica mais velho, a tendência é também perder a audição, que faz parte aí do ser humano, né? A gente vai tendo o que a gente chama de presbiacusia, que é a perda auditiva da própria idade, né? Então vai tendo um envelhecimento das células do ouvido e a gente vai perdendo a audição. Isso também pode acontecer. Eu gostaria só de enfatizar um ponto que o senhor iniciou explicando, né? Inclusive eu coloquei uma pergunta muito genérica, né? Muito aberta, né? Tem várias outras causas, mas o senhor resumiu muito bem. Mas me chamou a atenção com relação à questão da criança que nasce com a deficiência auditiva, que é a surdez, né? Que é a perda de audição. E o senhor me falou de alguns pontos que podem acontecer durante a gestação. E me veio uma pergunta de leigo, me permita esclarecer esse ponto nesse momento. A surdez, a pessoa vinha com deficiência auditiva, ela não é genética, não existe essa possibilidade, né? Existe. Tem perdas auditivas genéticas, de causa genética, de alteração do gene, tem a perda auditiva induzida, né, por medicamentos ou por uma situação de parto. Então, as causas de perdas auditivas, elas são muito amplas. Por exemplo, uma criança pode ter uma alteração metabólica, que a gente chama, por exemplo, aumentar níveis de bilirrubina, e isso causar uma lesão. E aí a criança acabou de nascer, teve uma condição metabólica alterada e levar a uma perda auditiva. Agora, ela pode ter uma malformação no gene, que também leva à perda auditiva. Então, temos várias causas. O desafio é a gente fazer o diagnóstico precoce. E nem sempre nós temos acesso a todos os métodos laboratoriais para conseguir estabelecer o diagnóstico precoce. Mas tem muitos pacientes que nascem com perda auditiva e que a gente não consegue estabelecer a causa, mas a gente consegue propor um tratamento. Bom, agora eu quero falar com aquela mamãe que está me assistindo agora, e com certeza todas as mamães são preocupadas, né? Elas ficam extremamente preocupadas com o seu neném, ela quer que ele nasça perfeito, tanto é que é até um reflexo, né? Quando a mamãe dá a luz, a primeira coisa que ela quer ver é se está tudo certinho, se o bebê nasceu todo ok ali na visão dela, né? O que, não sei se o senhor pode me relatar isso, ou nos ajudar a compreender, o que uma mamãe deve se preocupar mais para evitar que essa perda auditiva aconteça durante a gestação? Tem algum fato, exemplo, vou dar um exemplo aqui esporádico, né? Não consumir álcool, não consumir, evitar o cigarro, enfim, isso aí toda mãe sabe, né? Mas tem algum detalhe importante para essa mamãe acompanhar durante a gestação para evitar essa perda auditiva? Não, infelizmente não. As mães, né, durante a gestação, a grande maioria faz o pré-natal, e dentro do pré-natal, né, o obstetra, ele identifica aquelas gestações de alto risco, né? Esses casos nós vamos ficar mais atentos e vamos acompanhar após o nascimento. Antes não tem
infelizmente não tem muito o que ser feito a não ser seguir as recomendações como já foi colocado, né? Evitar a injeção de álcool, tabaco, o uso de medicamentos que não foram prescritos pelo obstetra e assim por diante. Agora, é muito difícil a gente conseguir determinar o que pode ser feito durante a gestação, né? O ideal é fazer uma gestação seguindo as orientações do obstetra. A partir do momento que nasce, independente de ter tido fator de risco ou não, ou de ter acontecido alguma coisa, toda criança teste da orelhinha, que é um rastreio para a gente ver se tem alguma perda auditiva ou algo que possa induzir a essa perda auditiva, né? Que a gente tenha que investigar de fato. Então, todas as crianças no Brasil, elas vão ser submetidas ao teste de orelhinha. Essa questão é muito, muito importante, né? Inclusive essa questão do que pode vir a induzir, né? Eu acho isso muito importante. E o teste da orelhinha eu ainda não sabia, eu não tinha ouvido falar ainda, né? Engraçado, né? Essa situação. Agora a gente vê cada vez mais as opções que a mamãe tem, né? Para acompanhar essa criança e que a criança também tem, para evitar problemas futuros, né? Inclusive a gente vê muito, infelizmente, detecção de problemas de audição no momento que as crianças vão para a escola, né? Que ali tem vários problemas, né? Inclusive um deles pode ser a audição e infelizmente é o último caso a ser investigado, né? E a criança sofre muito com isso, né? A primeira coisa é a questão da visão, né? Que as pessoas vê, será que ele não está enxergando, não está conseguindo acompanhar, né? E por último, eu acho que é a audição. Pelo menos eu ouço alguns relatos a respeito. Eu não sei se é uma experiência que o senhor também tenha no seu consultório, né? A audição ela implica no comportamento da criança. Então, para a gente identificar perdas que são de grau leve ou moderado, elas acabam aparecendo quando a criança tem um pouco mais de idade, quando ela está no desenvolvimento da fala, iniciando na escola. Agora, as perdas profundas, as mães sempre elas conseguem sentir, perceber na criança, porque ela é aquela criança que não responde a nenhum estímulo. Então as mães vêm preocupadas, eu acho que tem alguma coisa acontecendo com meu filho, porque cai, bate uma porta, alguma coisa, a criança não assusta, ela não interage, né? Então, quando é um grau mais profundo de perda, as mães costumam perceber mais cedo. Quando é um grau de perda auditiva leve, moderado, que vai ter uma implicação no desenvolvimento da linguagem, no comportamento na escola, aí fica um período mais tardio. Felizmente, né, a gente tenta minimizar isso, realmente fazendo a triagem auditiva e seguindo os casos que potencialmente podem vir a desenvolver perdas auditivas futuras, como crianças prematuras, ou que tiveram alguma intercorrência no nascimento, ou que não estão tendo desenvolvimento do neuropsicomotor, que a gente chama, né, que é sentar na idade adequada, movimentar a cabeça, trocar. Então, tudo isso é observado pelos médicos e a gente acaba sendo envolvido junto nesse desenvolvimento. Então, nos centros, claro que isso o Brasil é muito grande, tem lugares que obviamente acaba passando, mas nos grandes centros a gente conseguiu diminuir bastante, né, esses casos que antigamente iam para a escola e só percebiam quando estava mais velho, né? Então isso, graças a Deus, está tendo um bom resultado. Doutor, vamos passar já para o tratamento, né? Com relação quando é diagnosticado realmente a perda auditiva, a necessidade, o médico otorrino é o primeiro a ser buscado nesse sentido, né? E um dos terrores também que as pessoas têm, muito principalmente as mulheres, né? Com relação à estética, né? Porque o aparelho, né, que a gente comumente vê, é aquele aparelho até que ele é muito grande, chama muita atenção ali a parte estética, né? A medicina tem se preocupado também muito com isso, doutor, ou infelizmente não é esse o primeiro foco? Não, tem. Assim, quando a gente pensa em prótese, já desenvolveram, já tentaram até prótese que é totalmente implantável, que você olha e não teria nada externo,
né? Não teria, por exemplo, quando a gente fala de implante coclear, não teria o processador de fala, que é um dispositivo externo que fica atrás da orelha com uma antena, né? Tem aparelhos auditivos que ficam dentro do conduto auditivo, fica lá dentro do ouvido, bem pequenininho. Então, a questão estética, ela é muito trabalhada nisso. Só que tem um porém, né? Quando a gente coloca tudo embaixo da pele ou tudo dentro do ouvido, a gente diminui a captação do som, a gente acaba captando ruídos do nosso próprio corpo, a gente está respirando, tem circulação sanguínea, tem trocas metabólicas, então o nosso corpo produz ruído. E quando a gente tem um microfone que capta sons, quanto mais interno tiver no nosso corpo, maior a dificuldade de separar o som externo, né, do som interno do corpo e assim por diante, separar os ruídos. Então é um desafio, existe essa preocupação sempre, mas existe a alternativa do ouvir. Então quando o paciente ele entende que usar um dispositivo grande na orelha, a orelha dele está captando o som para ele, e aquilo está trazendo um benefício enorme, a estética acaba sendo bem incorporada. Então a gente faz esse trabalho dele entender que aquilo é a orelha dele, né? E aquilo é bom para ele. Eu acredito que deva ter indicação para um ou para outro, e isso é claro avaliado pelo especialista, mas eu gostaria de pedir ao senhor uma gentileza de permanecer conosco aqui. Eu preciso chamar o intervalo comercial e gostaria de voltar mais dentro dessas especialidades, dessas indicações específicas de cada tratamento, e principalmente falar sobre o implante coclear, né, que agora está sendo muito divulgado, está todo mundo querendo saber muito, e eu queria saber as vantagens desse implante com essa prótese. O senhor pode permanecer conosco, doutor? Sim, claro. Ok. Claro. Nós vamos para um breve intervalo e eu retorno falando aqui com o Dr. Fernão Bevilacqua, falando sobre implante coclear. E eu, se eu fosse você, não sairia daí, eu volto já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, estamos falando hoje sobre implante coclear, que na verdade estamos falando sobre deficiência auditiva e as várias alternativas que os pacientes podem buscar, né? Mais especificamente sobre esse implante, por quê? Porque realmente essa prótese que foi melhorada, né, com o tempo, já é um implante que já é conhecido da medicina há muitos anos, mas a prótese é que tem chamado muita atenção pela perfeição e pelos benefícios que ela traz para o paciente. Quem está conversando conosco é o Dr. Fernão Bevilacqua, ele que é médico otorrinolaringologista, fala conosco diretamente de São Paulo. Não é isso, doutor? Bom, antes de entrar no intervalo comercial, nós explicamos basicamente sobre a questão da perda auditiva e as suas várias nuances onde ela pode acontecer. E o senhor já começou a nos falar sobre a questão do aparelho, até eu questionei com relação à estética, e o senhor falou de vários implantes que podem ser feitos, né? O senhor me chamou a atenção durante a sua fala com relação à captação, que realmente é muito aumentada, né, de sons, inclusive internos do corpo humano, quando esse implante é feito, né? E o senhor também imediatamente pontuou que os benefícios são maiores do que talvez essas intercorrências de ouvir alguns sons que serão ampliados na questão do implante auditivo, não é isso? E eu queria saber do senhor quais são as indicações e quais são os tratamentos que as pessoas hoje podem escolher na questão da perda auditiva. Quando a gente fala de implante coclear, nós estamos pensando nos pacientes que perderam totalmente a audição, né? Então, que a gente chama de perdas severas, profundas, perdas que o paciente não tem benefício usando o aparelho normal, né, ou convencional, e que ela precisa ser submetida a um procedimento cirúrgico. Aqui no Brasil, as próteses, né, que a gente utiliza, elas são externas, tem um componente interno que vai ficar embaixo da pele com um ímã e tem um cabo de eletrodo que a gente vai colocar dentro da cóclea, que é o órgão da audição.
e isso vai estimular o nervo. Então, os pacientes que têm indicação desse procedimento, eles precisam ter cóclea e nervo. E quanto mais próximo da perda auditiva, ou seja, se o paciente nasceu com perda auditiva, quanto mais cedo eu opero, ou se ele perdeu a audição por um tratamento quimioterápico ou por um acidente, quanto mais próximo da perda auditiva eu opero, melhores são os resultados. Tá? Então, basicamente, de uma forma simples, a gente entende que o tempo de perda auditiva e se possui condições de ser operado, esse paciente a gente consegue reabilitá-lo ou habilitá-lo, né, dependendo da fase da perda, com o implante coclear. E é interessante saber que o implante coclear a gente chama de ouvido biônico, né? Também é conhecido como ouvido biônico porque ele traz a possibilidade de audição para aquelas pessoas que estão em surdez. Isso é fantástico. Agora, uma coisa que também chama muita atenção, inclusive para as pessoas que passaram ali dos 60, 65, 70 anos, né? Que é aquilo que o senhor já nos adiantou no bloco anterior, falando sobre a perda auditiva com relação à idade, né? Que ela é natural, ela vai acontecer. E as pessoas que perderam a audição nesse sentido, né? Com a idade, elas também podem recorrer ao implante, doutor? Sim, os idosos também podem ser implantados, né? Não precisa ser, a idade limite não existe. Desde que o paciente tenha condições de saúde para um procedimento cirúrgico, né? E tenha o mínimo, né? Que ele tenha condições para uma anestesia geral, tudo mais, ele pode ser implantado. Tenha condições lúcidas de entender aquele processo todo, ele pode ser submetido, sim. Não tem idade nem mínima nem máxima de implante. A primeira preocupação nossa, principalmente quando fala de cirurgia, de intervenção cirúrgica em pacientes idosos, é realmente devido a gente sabe que quanto mais idoso vem comorbidades ali associadas, né? E a gente fica com medo muito, por exemplo, de anestesia geral, né? Qual que vai ser o procedimento dentro dessa cirurgia. Como é que o senhor classificaria essa intervenção cirúrgica, doutor? Ela é realmente necessária uma anestesia geral? O senhor pode nos esclarecer a respeito? Sim, existem alguns médicos que até já fazem implante coclear com anestesia local. Aqui, a nossa equipe, a gente só faz com anestesia geral. Então, nós pedimos todas as avaliações pré-anestésicas para ver as comorbidades e, normalmente, a gente consegue implantar. É raro caso que o paciente tenha alguma doença que seja inviável o implante, né? A não ser que o benefício cirúrgico não compense, né, em relação à doença. Mas até existe essa possibilidade com anestesia local. Nós não fazemos, mas existem médicos que fazem. O senhor está operando aonde, doutor? Em São Paulo? Aqui em São Paulo nós temos alguns hospitais que nós fazemos a cirurgia, né, como a Beneficência Portuguesa de São Paulo, o Hospital Albert Sabin, o Hospital Santa Isabel. Então nós operamos em alguns hospitais aqui de São Paulo que tem condições boas assim, de estrutura, tudo que a gente precisa para fazer esse procedimento. Sim, o senhor já nos antecipou que a indicação para a colocação dessa prótese é realmente quem tem a cóclea, né? Desculpa, eu sou leigo no assunto. Desculpa, não ouvi. Não, eu falei que sim, é a cóclea, é um órgão da audição. Certo. Bom, quem não tem, o senhor pode nos ajudar, por exemplo, qual o tipo de deficiência auditiva, se foi na infância, se já nasceu assim, se foi algum trauma, porque nós realmente não somos familiarizados com esse órgão do nosso aparelho humano, né? O senhor pode nos ajudar a respeito? Existem pacientes que nascem sem a cóclea ou sem o nervo. Eles nascem por questões genéticas, malformações. Existem pacientes que podem ter uma doença, por exemplo, como a meningite, e criar uma ossificação, um processo inflamatório dentro da cóclea, e aí ela ossifica. Então, ela perde a capacidade de ser estimulada. Isso pode acontecer também. E nesses pacientes
que não possuem a condição de fazer um implante coclear, temos a opção de Libras, que é a linguagem de sinais, e tem a opção de cirurgia de implante de tronco cerebral, que aí, ao invés de você implantar na cóclea, você implanta no tronco. Esse já é um caso mais difícil, com resultados mais complexos, e não são todos os centros que fazem, né? É um quadro muito mais difícil. Os resultados do implante coclear são muito melhores, assim, em termos de audição e de qualidade de vida. E a duração dessa prótese, doutor? Ela é para sempre? A partir que a pessoa colocou, ela precisa fazer manutenção, reposição? Excelente. A prótese, ela é fabricada, né? O intuito é que ela dure para sempre. Mas por ser um componente eletrônico, nós sabemos que alguns dão problemas, assim, falhas, e a gente tem que trocar, substituir, né, esse implante, e assim, um prazo relativo, aí é mais de 10, 15 anos, né, de funcionamento. Existem pacientes com mais de 10 anos usando ele sem haver a necessidade de troca. Claro que, como a gente vai evoluindo a tecnologia, então sempre o dispositivo acaba surgindo um dispositivo mais moderno, que às vezes o paciente também quer fazer a troca por estar usando há 10 anos. Ele fala assim, olha, tem um dispositivo muito mais tecnológico, e ele acaba querendo. Isso pode acontecer também. Claro, claro. E graças a Deus a medicina está em constante evolução, né? Outra preocupação também de quem passa por qualquer tipo de implante de uma prótese como essa de tecnologia é com relação a portas de detecção ali de automático. Você vai no aeroporto, passa, né? Às vezes tem aquela detecção que tem marca-passo, enfim, tem alguns antigos ainda, né? Que precisam disso, vão até com uma declaração. Seria o caso? Sim. No aeroporto está escrito, portador de implante coclear, siga aqui, né? Porque esses dispositivos, eles podem sofrer alterações por ondas eletromagnéticas. Então, ser submetido a uma exposição de uma ressonância magnética ou de um raio-x ou daquelas avaliações magnéticas que tem em banco, em aeroporto, aquilo pode causar dano no dispositivo. Então, sugere-se que o paciente passe em outra via e não seja submetido a essa exposição de forma desnecessária. Bom, todo aviso é importante, né? E as pessoas realmente têm essa curiosidade, elas têm essa busca, né? Que é pelo convívio social, né? O que vai interferir no meu convívio social após um implante como esse. Eu acredito que tenham muitas outras dúvidas, mas infelizmente na televisão o nosso tempo passa muito rápido. Eu sei que o seu tempo também é muito concorrido. Quero já agradecer a gentileza de nos disponibilizar esse tempo, que a informação realmente é a base do crescimento da sociedade e de libertação de muitas pessoas, né? Muita gente passa ali, às vezes, a vida, né, presa a uma situação que poderia ser liberta se ela tivesse acesso à informação. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu, doutor? Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou à disposição para quem precisar. Eu estou aqui em São Paulo à disposição sempre. Muito obrigado mais uma vez. E o programa Mega Profissionais volta já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de um assunto que realmente tem tirado o sono de muita gente, muitas reclamações na web de uma forma geral, muita gente com dúvida ainda e outros tantos ainda indignados. Por quê? Pensão por morte, que vai receber só metade daquele valor que teria, ou pelo menos as pessoas achariam que teriam o direito de receber, né? E aí muitas dúvidas ficaram, muita gente entrou em contato conosco e aqui nós precisamos fazer uma ressalva, tá, gente? Vocês precisam realmente tomar muito cuidado com aquilo que absorvem da internet.
Muitas pessoas, e é claro, todos nós, inclusive eu, também sempre faço aquele questionamento no Google, né? Ah, como é que funciona a pensão por morte? Como é que está acontecendo? E a gente observa que a gente recebe várias informações a partir daquele momento, inclusive as informações mais relevantes, né? O Google apresenta primeiro. Só que nem todas as informações relevantes, elas realmente são verdadeiras ou estão num contexto mais abrangente, tá? Nós temos que tomar muito cuidado com a fonte dessas informações. Eu sempre falo aqui com vocês, tomar muito cuidado com aquilo que vocês ouvem falar, que vocês leem também, né? É sempre importante nós mantermos um critério vivo sobre as fontes que nós estamos absorvendo de conhecimento. O programa Mega Profissionais tem um compromisso muito sério com qualidade há mais de 19 anos, levar informação com qualidade para vocês. Para isso, nós temos uma equipe que busca, claro, em todo o nosso meio, aqueles profissionais que mais se destacam pela competência e pela veracidade das informações. É assim que nós trabalhamos aqui no programa Mega Profissionais, é assim que nós preocupamos com a sua segurança. Como é o caso da nossa colaboradora, a doutora Mariana Dias, que está de volta ao programa, e é sempre, claro, vocês estão acostumados a ver ela não só aqui no programa, mas na mídia como uma forma geral. Por quê? Porque é uma fonte sólida e certa de conhecimento, de conteúdo. Nós vamos falar hoje dessa pensão por morte. Não é isso, doutora? Aliás, muita gente ali, todo mundo em dúvida, questionando, outros revoltados, e muita gente, na verdade, ainda não entendeu. Vai receber metade do benefício daquela pessoa que morreu. É isso que é a pensão por morte? Não, exatamente. É feito um cálculo e que leva em conta não só os salários, né, de contribuição daquele segurado que faleceu, mas também o número de dependentes que ele tinha. Pois é, vamos partir do início, né? Do segurado. Então, a pessoa que faleceu tem que ser segurada e tem que ser aposentada. Não precisa ser aposentado, precisa ser segurado do INSS, que significa estar trabalhando com a carteira assinada, pagar o INSS ali, o carnê, né? Aqueles que têm o carnezinho ali, compra na papelaria e faz o pagamento. O MEI, por aquele exemplo. MEI também, né? O microempreendedor individual que todos os meses paga a sua contribuição ali também. Ou aquele segurado especial, que é o trabalhador rural, né? Geralmente em regime de economia familiar, que ele não precisa pagar a contribuição para o INSS, mas precisa comprovar a atividade rural em regime de economia familiar. Certo. Aí veio a falecer, veio a óbito, o cônjuge teria direito à aposentadoria, nós entendíamos que tinha direito à aposentadoria integral, mas não é bem assim, né? No caso da pessoa falecida ser aposentado, aí ele vai receber só metade. Exemplo, a pessoa que morreu, né, o cônjuge, recebia lá de aposentadoria um salário mínimo por mês, então a esposa dele vai receber metade do salário mínimo, é isso? Não, o benefício ele precisa ser limitado, né, ao salário mínimo. Então, ninguém pode receber menos que esse valor, a não ser que seja mais de um dependente ali e eles dividam o benefício. O benefício ele é desdobrado. Então, um recebe metade, o outro recebe a outra metade. Agora, quando é um benefício de valor maior que salário mínimo, né, que a média salarial ali daquele segurado é maior do que salário mínimo, aí sim é feita a regra, né, é feito o cálculo de 50% daquela média ali, mais 10% para cada dependente. Então, assim, se tem só um dependente, vai ser 60% da média daqueles salários que a pessoa teve. Ou, no caso da aposentadoria, 60%. Tem mais de um dependente, acrescenta ali mais uma cota. Vamos entender. Ele é casado, vamos tratar um assunto aqui, vamos dar um exemplo, que não existe, tá? Um assunto aqui que a gente vai tratar. A mulher é casada com um homem, esse homem era contribuinte, era aposentado, vamos trabalhar com aposentado. Ele era aposentado, recebia um salário mínimo. Ela tem filhos, certo? Esse casal deixou filhos, né? Então ela receberia 50% do valor e os filhos, mas pela idade também a gente presume-se que tinha mais de 30 anos os filhos, né? Eles recebem a outra metade também ou não? Não, porque eles não eram dependentes. E lembrando também que, na verdade, eu falei aqui de média salarial, não é só isso.
para aquele segurado que não era aposentado por invalidez, é feito a média sim, só que o valor do benefício ele é calculado de acordo com o que ele teria direito de receber se fosse aposentado por invalidez. Então, aí sim é pego a média de todos os salários lá desde julho de 94 e desse valor se aplica ali 60%. E se a pessoa tinha mais de 20 anos de contribuição, no caso do homem, ou 15 anos de contribuição, no caso da mulher, aumenta 2% para cada ano. Então, assim, se a pessoa tinha lá 15 anos ou menos, vai ser 60% daquela média. E aí, sobre esse 60% é que vai entrar lá aquele outro cálculo dos 50, mais 10, mais 20, mais 30, até no máximo 100%. Certo, mas nesse caso que você acabou de falar agora pra gente, ele não era aposentado. Isso. Ele estava normal, contribuindo normal, ele era contribuinte. Isso. Mas não tinha atingido ainda a aposentadoria. Aí entra nesse cálculo, certo? Isso. No que você perguntou, do aposentado, que ele era aposentado, então é aplicado 50% mais 10% para cada cota. A não ser no caso de dependente inválido, ou com deficiência mental ou grave, que não tem aí esses 50 mais 10 ou 20, 30, é 100%. Então, seria ali 100% da aposentadoria que aquele segurado tinha. Certo, agora eu quero voltar naquela questão não aposentado, tá? O casal, né, ali, uma faixa de idade mais ou menos 35 anos, ambos, 35, 34 anos mais ou menos, de repente o marido morre. Né? E o marido ali contribuinte do INSS e tudo. Essa esposa, com 30 e poucos anos, que tenha filhos menores, né, 10, 12 anos mais ou menos, ela tem direito à pensão por morte dele, mesmo ele não tendo sido aposentado, tenha sido só contribuinte? Se comprovar a condição de segurado da Previdência Social, tem direito sim. Não só ela, como seus filhos também até os 21 anos de idade. Mas se a mulher trabalhar normalmente, estiver trabalhando normalmente, ela não for dependente dele, ela tem direito também a essa pensão por morte? Porque na Previdência, quem é dependente de primeira classe, que estão aqui incluídos os cônjuges, filhos menores de 21 não emancipados ou maiores desde que inválidos, eles têm a dependência presumida, né? Dependência econômica presumida. Até porque, vou dar o exemplo do meu lar, por exemplo. Eu tenho uma renda, o meu marido tem a renda dele, mas a nossa renda sustenta o nosso lar. Então, a pensão por morte, ela vem para garantir que aquele sustento ali continue. Né? Então, assim, será que aquela pessoa que faleceu, ainda mais, né, tendo filhos ali, só a renda da esposa seria suficiente para continuar mantendo a sua casa, os seus filhos? Muito provavelmente não. Então, por isso que a pensão por morte ela vai complementar isso aí, ela vai garantir que os filhos, que os cônjuges continuem tendo uma vida ali, né, mantendo seu sustento. Certo. Bom, eu vou fazer uma pergunta leiga de uma forma geral, só para a gente entender melhor. Esse mesmo casal, 34, 35 anos, o marido faleceu, tem a mulher e tem filhos menores, né? Ali eles já são dependentes e exclui a questão de pais, por exemplo. Se tiver pais que são mais de idade, dependiam dele também para sobrevivência, eles não entram como beneficiário? Não entram. Porque os pais, eles são dependentes de segunda classe. Então, se tiver um dependente de primeira classe, os de segunda já não entram. E, além disso, ainda que não tenha nenhum dependente de primeira classe, esse sim tem a dependência econômica presumida. Mas os de segunda classe precisam comprovar a sua dependência econômica. Precisam comprovar que realmente aquele filho ou aquela filha era quem provia o sustento daquele pai ou daquela mãe. Pois é, aí que mora a dificuldade, eu acho, né? Porque você tem que provar isso, né? Como que, de repente, recebia uma pensão do filho, recebia tipo uma mesada do filho, isso é um tipo de comprovação ou não? Sim, sim. Muitas vezes dependente no plano de saúde,
tem as contas ali pagas por aquele filho, né? Eu já tive casos, por exemplo, que o pai, ele vivia numa casa de repouso, né? E o filho era quem pagava. Então a gente conseguiu a pensão por morte para aquele pai. Nossa, aí já é complicado, né? Porque aí depende muito diretamente, né? Outra questão também que a gente precisa entender realmente é essa questão de dependência, o que a lei entende por dependência, no caso dessa, uma pensão por morte. Porque, por exemplo, tem pais que têm filhos deficientes, que têm algum tipo de deficiência muito séria, que tem direito, eles falam que é aposentadoria, mas eu acho que não é aposentadoria, é tipo um benefício, não é isso? Se caso eles venham a morrer, o pai que cuidava daquela criança, a mãe que cuidava daquela criança, não tem direito a essa pensão por morte. Não, porque o BPC ele é um benefício, não é um benefício previdenciário, apesar de ter o pagamento ali pelo INSS, ele é um benefício assistencial do governo, né, do governo federal. Então, aquela pessoa que recebe o BPC, conhecido como LOAS, ele já é uma pessoa dependente ali do Estado, né? Então, ele não tem dependentes. Sem falar que uma criança ou um adolescente não contribui para o INSS, não é segurado do INSS. Então, de qualquer forma, né? Às vezes as pessoas falam, meu filho é aposentado, ou estou tentando aposentar a minha filha. Não, se é criança, se é adolescente, não é aposentadoria. É o BPC. E o BPC não dá direito à LOAS, independente da idade que a pessoa tenha. Tem um brocardo jurídico, que eu gosto bastante, que fala: o direito não socorre os que dormem. Então, não adianta a pessoa ter direito. Se ela não foi atrás desse direito, ela até assim, o dependente ali, ele vai conseguir receber o benefício e tudo, mas não vai receber os atrasados disso aí, porque a pessoa nunca foi atrás. Perdeu para trás, perdeu. Agora, a partir do momento que ele dá entrada, é que ele tem um direito garantido, se for aprovado e comprovada essa história toda, não é isso? Isso. Pegando deixa que a doutora acabou de nos passar aqui, quem dorme no ponto perde ali os seus direitos. Então não durma no ponto, fique atento aos seus direitos, e tem muito mais. Aliás, os brasileiros já têm uma história nesse caso, né? Que a gente abre mão muito fácil dos nossos direitos, né? Fiquem atentos que a informação de qualidade aqui nós prestamos para vocês. Conversei com a doutora Mariana Dias, muito obrigado, doutora, mais uma vez aqui no programa, volte o mais breve possível, e o programa vai terminando por aqui hoje, tá, gente? Mas é claro que nós continuamos o nosso contato, as nossas redes sociais, continuamos o contato com vocês através do nosso e-mail, do nosso site, do WhatsApp. E tem uma novidade também. Se vocês têm dúvidas, né, para participar aqui do programa, podem também mandar os seus vídeos via WhatsApp, até 50 segundos, para a nossa produção. Esse telefone está passando aí agora para vocês. Vocês podem mandar para a gente, que na medida do possível nós vamos esclarecer as suas dúvidas. É a nossa plateia virtual que está de volta, tá bom? E eu espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.